amigo antigo mobilista, seja muito bem-vindo de carona com Automóvel Clube Sarandi. Vamos fazer um bate-papo descontraído, falar sobre carros, curiosidades, dicas automotivas e também contar algumas histórias. Aperte o cinto que agora você está de carona. De motorista Alexandre Concato, temos aqui de carona Hernani 3 e Giovanni Zancanella. E na técnica de som, nosso amigo Marcos Perger, ele que é o nosso mecânico. Vamos de imediato ligar o nosso GPS. Hoje o nosso GPS é curto. Vamos falar de carros em 1980. Fique ligado que hoje o programa vai estar muito legal. Então, pessoal, vamos 80, então? Vamos puxar o nosso guia 4 rodas, o nosso mapa 4 rodas e vamos para 1980. Vamos lá. Só para deixar o pessoal contextualizado, um acontecimento marcante de 1980 foi o fechamento da TV Tupi. A maioria das pessoas nem lembra. Eu, no caso, nem vi. Eu nem tinha nascido naquela época, mas pesquisei que ela foi a primeira da América Latina, a primeira emissora de televisão da América Latina. E a última transmissão foi perto do meio-dia, antes que ela fosse fechada. Do ar. Foi a transmissão da missa do Papa, foi... Depois disso, a TV Tupi saiu do ar, perdeu a concessão devido a problemas financeiros. E ali vamos entrar, agora falando sobre carro. Em maio de 1980 é lançado o Gol, com motor de Fusca 1300. Eles chamam de Gol BX, né? A gente vai dar uma pincelada nessa parte. Só que a Volkswagen, na minha ideia, errou quando lançou o Gol com um motor de Fusca. Porque ele era fraco o desempenho para a proposta. Tanto é que a Brasília continuou vendendo, mesmo sendo um carro defasado perto do Gol. Mas tinha motor 1600. Então tu perdia naquela praticidade, tu tinha um motor dentro do carro, barulhento, mas mesmo assim, devido à potência, acabava tendo argumentos para continuar vendendo. Eu não sei se vocês já tiveram a experiência de dirigir ou de andar de carona num Gol BX. Eu dirigi um, mas não sinto saudade. Comentamos a semana passada nosso amigo Zeca Guinzelli, né? José Guinzelli, do restaurante Guinzelli, na linha Araçá, Rondinha. Ainda proprietário de um Gol BX, ele ficou anos com aquele Gol, depois se fez, comprou de volta, ainda continua. Né, claro, mas Concato, nós estávamos lá em 1980, início dos anos 80. Isso aí se tornava quase que um luxo tu ter o Gol, mesmo sendo BX, né? Mesmo sendo o refrigerado a ar ainda, mas ainda era um carro, né? Era uma novidade no mercado. Saiu a Saveiro, né? Saiu a Saveiro com motor Saveiro, refrigerado a ar. As primeiras Saveiros com motor refrigerado a ar. Então você imagina, daí já é um veículo de carga. E com motor... E com motor BX. Então, claro que depois lançaram. Mas já era 1.600, garanto, né? O AP, botaram Saveiro. o AP. Não sei, viu, cara? Isso eu não sei te precisar aí, os mais entendidos aí. Mais pra frente, eu vou dizer, mas eu acho que era ela já foi um lançada acho que em processo. 82, né? Então, de repente, pra semana que vem, ou pra outra semana, eu já trago essas Isso, informações. Já E falando devia sobre ser já o 1600. E falando sobre um assunto que o Hernani gosta mais, vamos para os SW, então. Que tinha a Variant 2, que a gente falou em alguns programas que ela já não vendia muito bem porque chegou tarde. Então, em 1980, foi decretado o fim dela, porque foi lançada a Fiat Panorama, que, na minha opinião, é um carro bem mais moderno, em concepções, eu digo, de ter um motor na frente, de ter um espaço bem amplo na traseira, certo? E já vinha... Ela era mais compacta, né? Exatamente, mesmo sendo mais compacta, ela otimizava melhor o espaço interno. E tinha a Rival, que era um carro, claro que o valor era muito superior, mas tinha a Caravan. Chevrolet, Opala Caravan. Mas em 1980 foi lançado também a Marajó. A Marajó, exatamente. A Marajó, que era para combater a Marajó. Para combater a Panorama. Isso. Sim. Na linha mais ou menos parecida. Mas olha só que legal. As linhas Wagon, aí eles não deixaram por menos essas montadoras, né? Não, tinha pra várias, uma copiar as outras, né? Isso.
A nas própria linhas- Volkswagen tinha a Brasília e a Variant. Tinha a Brasília e a né? Mas Variant, no caso, exatamente. a Variant, né? Depois, daí uns anos, 83... A Brasília era mais um hatch, vamos dizer que em Mas 1900... era Eu não sei, eu não um quero SW. pular a tua linha do tempo aí, mas em 83, eu acho que já pode lançou chegar O- ou oite- ainda não. Na verdade, Tá, 83 então eu nem depois trouxe. falando. Nem trouxe Tá, mas eu 83, digo então pode dar até uma pincelada. 83, daí o lançamento da Volkswagen para Paraty, né? Sim. Pra Sim. Paraty, né? Que foi Então, aí, foi uma Sim, uma né? venda, subiu a... Sim. Os No amigos que conceito. estão nos acompanhando, Eugênio Poletti, obrigado pela audiência, amigo Eugênio. O Edmar Frison também, um grande abraço. Ademir Finata, boa noite, feliz dia do domingo, obrigado pela audiência, Ademir. Mas é isso ali, tu falou da Panorama, mas a Panorama, nessa época, ela já veio com a Frente Europa, que eles chamam, né? que aquela Não teve a frente mais panorama. discreta, né? Isso, não não teve teve a Panorama panorama- com a frente antiga. Não teve, E a picape veio ter a Frente Europa um pouquinho depois. certo? Então A ficou... picape 147. você Isso, diz, né? isso. E a Belina Del Rey, não vamos esquecer, né? A Belina Del Rey, É, porque a Que Ford daí- lançou... Isso. né? A Ford teve a Belina em 74, se não me engano, 75, 4 ou 5, uma Não, coisa já assim. 72, já 71, tinha, eu acho, tem, um ou dois ela já tinha, É, né? a Belina, né? A Belina 1, depois a Belina 2, daí depois em quando... Ah, Belina mas a dois. Belina 2 foi um salto também, uma baita evolução. Foi, claro, mas para Nossa. acompanhar esse troca, né? Concato. Então você veja bem, já vinha E a Volkswagen Fiat não tinha já vinha nada. com a Panorama, a Chevrolet entrou com Marajó. com a Marajó, daí mais tarde a Ford com a Belina, A Belina Del Rey, a Belina né? Del Rey, que daí era mais sofisticada, e a Volkswagen ainda com a Aham. Variant, né? Ainda com a Variant. E daí perguntou- Daí entrou com a Paraty, né? E daí líder de vendas, eu acho, no Sim. segmento, né? Ah, não, daí sim. No segmento, daí. E aí. Porque daí ela perdeu, não veio com motor ar, ela veio com motor AP já, AP, né? AP, 1.6 né? já veio com- isso, Já veio com o motor refrigerado a água, né? água, exato. água, né? Então foi um pulo aí, pulo. né? Entrou, como é que diz o meu amigo, entrou de líder, né? Chegou de líder. Chegou de líder. E nessa parte ainda, a GM lançou o Chevette hatch para competir com a Brasília. Que ali a Brasília já estava nos seus finalmente. Ou- os ou dois também- tração traseira, né? Ou também Mas para rivalizar com o Gol que estava sendo mas, lançado. Isso, porque... Tava mais porque- pro Gol do que para a Brasília, Isso né? porque já era um negócio daí já pendendo por mais pro esportivo, né? Sim. Eu, esportivo, te falar bem a hatch. verdade, eu Os gosto do hatch Chevette hatch. esportivo. É, que daí tinha o Monza 82, tinha o Monza Hatch também, Sim, né? Que Justamente, também era outro... daí era um carro mas não mais- vou, um não carro vou. mais sofisticado, né? Um carro mais sofisticado, né? O Monza, daí um negócio mais de grife, né? Não vou Gosto mentir pra mais de vocês, grife. eu gosto do Chevette hatch. Na minha opinião, é um carro bonito. Só não gosto da geração nova, da geração 2 do Chevette Eu hatch ali, tenho que ele dois ficou codorninha, amigos- né? Eu tenho dois amigos meus, inclusive o Giovanni já trabalhou para ele lá. O Perim? Não trabalhei. Não. Mas eu conheço o carro dele. Sim. Tu conhece ele? Conheço então, o carro conhece dele e ele. O Perim comprou o Vanderlei Perim de Rondinha, comprou o Chevette hatch 0 km, 1980, e eu tenho até hoje, né? E eu tenho o meu amigo Cristiano Lavarda de Mariópolis, no Paraná. Também é proprietário há anos já de um Chevette hatch também. Eu fui Bem. proprietário de um Chevette hatch 1980. Ah, tu foi dono É. do Chevette hatch. Eu tive... comprei ele do Ademir Pool, mais conhecido como Mich. Sim. Em 1980 e depois passou 1 ano, 2 anos. Em 80 tu comprou um Chevette hatch? Não. Eu Ah. comprei um Chevette em 2000 e pouco. Ah. Eu fui proprietário de um Chevette hatch em 1980. Eu fiquei pensando em comprar um zero esse carro. Não, Daí o Mich me vendeu e depois eu acabei vendendo de volta pra ele. Uns 2 anos depois, eu acho, 1 ano e pouco depois. Lembra que nós vimos um Chevette hatch com baixíssima quilometragem lá no Badolato também? Ele tava
com problema para transferência por causa do motor que não estava cadastrado. Não Um lembro negócio assim. disso. Eu não cheguei, não lembro. Um azulzinho, se não me engano. Não cheguei, não me lembro. Que foi lá, muitos É veículos. tanto carro, né? É. E tu falou da Caravan, mas a Caravan em 1980, junto com o Opala, eles ficaram quadrados por fora. Sim, eles mudaram a Sim, frente. o interno continuou. mesmo. Isso, dos 79 daí. Exatamente. Sim. Inclusive a Caravan 00001 tá lá na coleção para ser restaurada. Imagine só, naquela época era vendido, o 01 era como um carro normal, mas hoje em dia para um colecionador, tu conseguir pegar o primeiro carro. Ela deve ser ano 74 ainda. Provavelmente foi o lançamento. Não, o primeiro quadrado, ela é 79, modelo 80. Ah, sim. O primeiro sim. quadrado. A primeira, Isso, entendi isso. que era a primeira caravana. Ah, não, a ser a lançada. primeira Caravan ou Opala quadrado foi uma Caravan. Sim, sim. E achei E a incrível última porque... fabricada também foi uma caravana. É verdade, eu não tinha pensado nisso. O primeiro quadrado e o último quadrado, Uhum. uma Caravan. Não tinha me atentado a esse detalhe. Mas, assim, a Caravan, naquela época, ela era utilizada com muitos fins, vamos dizer assim. Vou citar uma delas, que é a ambulância, que nosso amigo Hernani possuiu uma delas. E eu vi também propaganda de época da Panorama Ambulância. Tinha. Já viu isso? Tinha. Só que não tinha o banco do carona, porque a maca ia Porque até a lá maca na ia frente. até lá. É, sim. Pouco desconfortável, que não devia ser dirigir uma ambulância daquelas com... Com o paciente do lado. Não, né? porque Ela ela- que provavelmente o enfermeiro ia sentado no atrás do com banco. certeza. Sim, só que a maca, ela ia até lá no painel. Sim. Ela já não é muito Tinha que confortável. abrir o porta-luva e botar os pés. Se fosse o Hernani, ficava com a tampa aberta. Numa panorama, Eu tinha assim. que encolher, eu tinha que encolher, né? Veja bem, você comentou da Quantum antes. Não sei se você quer também Pode, entrar na pode. Quantum em 85, né? Quanto foi lançado? É, 85, se não me engano. Sim. 85. Né? Foi a segunda SW 4 portas do Brasil, se não me só. falha a memória. Olha só, Olha aí, ó. olha A só. primeira é o que? Cinca Sério? jangada? Ah, Cinca Jangada. sim. Exatamente. A Cinca Jangada. Muitos falam que Cinca- foi a Quantum a primeira SW com 4 portas, a mas Cinca esquece Jangada, da né? Cinca jangada. Com Cinca jangada certeza. Eu pesquisei. Olha só. A Cinca Jangada era. Meu Deus, é um clássico. O né? cara é um Linda, clássico eu acho que linda. o Azambuja ainda tem, né? Tem. Uma coisa mais linda do mundo. Coisa cara. mais linda, eu tenho salva a foto tenho também, daquele é. dia do encontro em Passo Fundo lá. Para vocês terem uma ideia, a Cinca Jangada 1963, a dele, 63 ou 2? Dois, eu acho que é. 2 ou 3. É, por aí. Ganhou 3 prêmios nacionais de originalidade. Então vocês imaginam, amigo ouvinte, o que o cara tem na Nossa, mão. Prêmio Eu- nacional. Que o cara Nossa, tem sim. na mão, né? Uma Cinca Jangada vermelha e branca. É uma coisa, para quem admira o modelo, aquilo lá é, né, Não, é de enche encher os olhos, é né, verdade. Giovanni? Sim, com certeza. É, então, a cinco, que nem você falou, né? Entrando na Quantum, daí já entrou com grife, né? Opa! Ali Né? sim. Já era um carro Chegou sofisticado tarde, mas veio para bem. época, né? Já era um carro sofisticado, com motor AP 2.0, era um carro, né? E com toda a versatilidade das SW, né? Sim, eu acho que SW nos anos 80, vamos falar, 85, Aham. mas é os anos 80. Ela, porque 80 durou até 89, né? Final. Então, a primeira uma das únicas na época nova que se adquiria com 4 portas, qual outra depois? Que aí veio a Elba, muito tempo a Elba. depois, Sim. Tem razão. né? Não Sim. tinha. A Elba. Daí a Elba, que a Fiat entrou em 86, Isso. 7, né? Entrou É. também Sim, com a mas Elba, daí né? depois, né? Foi Com a Elba. em seguida. E não teve outros veículos. A GM teve algumas concessionárias que implantaram a porta traseira na Caravan. Fizeram ela 4 Certo. portas. Tirava a lateral do Isso. Opala É. Sedan. Era uma empresa de Sim.
Uma concessionária de São Paulo, acho De que São fazia Paulo. isso. Custava quase o valor de outra caravana. Mas, tá louco. Mais uns amigos aí, Eugênio só parabenizando e mandando abraço a todos, Eugênio Poletti, obrigado. O Ari Antônio Fumagalli, meu primo de São Miguel das Missões. Boa noite, feliz dia dos amigos a todos, forte abraço. Obrigado pela audiência, Ari. Diogo Mutim, Diogo, vamos tirar aqueles carros antigos lá para dar uma rodada, né? Eduardo Rigo, forçou, Giovanni, bota os pés no porta-luva. A Ipanema foi mais pra Mas frente, é né? o porta-luva da Elba. A Ipanema aqui, olha, ele Ipanema lembrou foi aqui, ó, que isso. ano foi? A O Ipanema Ipanema 89. junto com o Cadete. 89 foi o 89, mas não sei Diogo. se tinha 4 portas no Não, começo. não. Não. 4 portas foi de 92. 93, 13, eu acho. 93 ou 94. 93, 94. Ali a gente tava falando mais de SW 4 portas. Eduardo Jorge, vereador em Rondinha, obrigado pela audiência. O nosso amigo Wagner Ferro. Colega do clube também. Aí, colega. o Mero. Sim. Lá em Serafina Correia colocaram o carro dele como 87, mas o pau dele é 88. Que vale é o modelo, né? Mas isso não... sim, mas Não que eu muda nada. repare, né? Deus Não. Aquelas frescuras de montadora. de Na verdade, o que vale é o modelo. Sim. Pra tu comprar uma peça, tu não vai comprar. Sabe o que valeria? O que valeria mesmo? É aquele Opala que você acabou de mencionar aí, o Opala 79 para 80. Bom, ele é 79, mas tá com cara de 80, né? Sim, pra mim é 80. Porque ele mudou fora E não mudou interno. e não mudou interna. Daí tudo Pra bem. mim ele é 80. Se você lavar ele, você acha que ele é 80. Mas- Se você embarcar nele, Você, ele te remete ao... Sim, você de dentro tá em 79, sai Isso. fora tá em 80, É. né? Ah, não, esse sim é 79 modelo Tá 80. nos anos 80, Tá certo. né? Você já virou, já tá nos anos 80. A mesma coisa 87 para... Mas lá 87 mudou. Não, mudou também. tudo, mudou tudo. Mudou também. Claro. Mas Mas daí assim, a ó, mudança não foi tão radical quanto de 79 para concordo. 80. Não, concordo. Justamente. Mas assim, pelo que o Badaló tava falando essa semana, tem essa história de ano modelo, é só no Brasil, porque fora é o modelo. Não existe se foi fabricado em 87 ou 88, ele é modelo 88, então é 88. Se ele foi fabricado em Mas 89 Caton, e ele é 89, ou foi fabricado em 88, mas ele é modelo 89, com Caton. vai ser Em 89. se tratando de Brasil, deixa assim. Em se tratando de Brasil, deixa assim, né? É que é bom, viu? É, Eu acho já- bom, eles sabe vão por quê? lá para metade do ano, daqui uns dias já estão lançando em março. Se Isso. tu levar. Com- Viu? Hernani, 2024. deixa o eu mês ter- passado lançaram um carro modelo 2024. Para. Mas deixa eu te falar uma coisa, Hernani. É bom que tenha esse fabricação e modelo, sabe por quê? Se no Brasil, isso ali foi feito pro brasileiro. Se no Brasil tivesse só o modelo, duvido que não teria um carro 2026 em pleno 2023. Já estariam lançando o modelo 2026. Claro, Pra tu comprar já o carro de 2 anos, 3 anos pra frente. Vivem, não A dá. vantagem é que não precisa trocar de ano em ano. Não daí. dá. Sim, pra 3 anos ele é... comprou o carro do futuro. Adilson Bueno, meu amigo de Três Palmeiras, né? Boa noite, meu amigo Hernani, em seu nome, parabenizo seus colegas, top de programa. Obrigado, Obrigado, Adilson. Ah, Três Adilson. Palmeiras, né? Bom, O Mero aí, boa noite. Obrigado pela audiência, Mero. Viu? E o Giovanni tinha comentado num programa que a Fiat ela é pioneira em muitas, fica até redundante, em muitas inovações. E uma delas, em 1980, se não me falha as pesquisas, veio o 147 álcool. também um dos pioneiros. Exatamente, o Ah. primeiro carro álcool do Brasil foi o 147. É o- Inclusive, algo que hoje em dia eu não sei se existe, mas naquela época tinha até caminhões abastecidos a álcool, Sim. que nós comentamos em algum programa. Inclusive Imagina- vimos um. Né? Sim, 0 quilômetro, né? Lá em Águas de Lindóia. Você viu aquele do Pessoalmente. É? Sim. o canavieiro aquele? É. O canavieiro? do- Novo. Já vou falar. Também me fugiu o nome dele. Me fugiu o nome. Para quem não sabe do que nós estamos falando, pessoal, tem um cara em São né? Paulo, um colecionador, na verdade, ele é
ele é um caçador de relíquias. raridades de relíquias, né? Ele já conseguiu caminhão aí praticamente Caminhão a álcool. rodado. E um dos últimos achados dele foi um caminhão Volkswagen V8 a álcool. Um caminhão canavieiro, né? Que geralmente aquilo lá, Volkswagen, como todos são sedes em São Paulo, pelo menos nos anos 80 eram, né? Depois que se expandiu, né? Os anos 90 Brasil, né? já foi para Betim, Minas Gerais, já veio para Curitiba, a montadora nos anos 2000 já veio aqui para Gravataí, e então tem montadoras lá no norte. Então, ali, Reginaldo de Campinas. Reginaldo de Campinas, eu sabia que não ia falhar a memória, né? Reginaldo de Campinas. Um caminhão Volkswagen canavieiro V8, portanto, 8 cilindros a álcool. Então, você imagina. Mas em estado de zero. Então, vocês viram? Sim, vimos. Vocês viram presencialmente. Quando ele encontrou esse caminhão, eu sigo ele nas redes sociais e ele fez um auê desse coisa. E de fato, o caminhão é lindo. No chassis, até hoje, nunca botaram uma carroceria de nada em cima. Nunca foi caçambado. Não, nunca foi. E olha só que incrível, Ele tinha um Mercedes também lá, desculpa ter cortado aí. Lembra? Ele tinha um Mercedes também, não era zero, mas era baixo quilometragem. Mas não chamava tanta atenção quanto esse, né? Exatamente. Se não tivesse aquele, de fato, aquele seria uma raridade, mas como tinha esse Volkswagen... Mercedes 1113. E olha só que incrível. Pessoal, que muita gente lança nas redes sociais, né? Achados, que coisa. A gente sempre desconfia, né? Sim. Desconfia da veracidade, né? Certo. Primeiro, do achado. Primeiro tem que confirmar se realmente é o que o cara fala também. O que o cara fala. E se for o veículo que o cara fala também, a tal da quilometragem, né? Sim. Cara, hoje tem bastante falcatrua, né? Gente com segundas intenções, né? E tudo. Mas nos anos 80 era mais fácil de fazer isso, né? Era mais fácil fazer isso. Ah, não, mas o meu Santana tem 360 mil quilômetros original. Tá nunca bom, baixaram. tá bom. Nunca baixaram. Tá 360 bom, mil, tá bom. nunca Sim, mexeram. jogando pra cima você pode... Não tem limite. Agora pra baixo, né? Pra quem conhece o veículo e corre o olho... vai saber se aquele veículo tem realmente aquela quilometragem. Exatamente. Ou não, né? Sim. Ou não. Claro que diferença de 10, 15 mil quilômetros não interessa, não interfere em nada. Não, mas nesse caso ali tu via que o caminhão era zero. Vocês que presenciaram, Incrível. eu só vi em fotos e vídeos, né? Não, parecia, nas fotos e vídeos, ele é muito bonito, mas Não, quando tu vê pessoalmente, tu não sabe por quê, mas tu vê assim, se fosse colocar numa concessionária... Sim. Lá no GG, passava. Sim. Aquele outro colecionador também, que é o tal de GG, tinha um É. Monza 86, na nota fiscal não tinha nunca sido emplacado, ainda era zero, nunca tinha sido emplacado. 0 quilômetros. E uma Variant 71, que foi mais rara ainda, Não, essa ali... na nota fiscal também nunca 0 tinha sido quilômetros. emplacado. Então calcule, os caras acharam isso nesses, agora, 2, 3, 4, 5 anos atrás. Outra tirada desse Reginaldo de Campinas, já seguindo no mesmo, ele tinha um Ford F11000 a diesel. O caminhão tinha 110 quilômetros. 110 quilômetros.